Olá pessoal, vou te ensinar a calcular diversos volumes dentro de um tanque elíptico. É simples. Você precisa ter uma fotografia desse tanque, você precisa saber qual é a sua altura, qual é a sua largura e qual é o comprimento. A partir da altura, você tem que ter o valor do raio menor, que no caso aqui seria esse preto. O valor do raio maior, que nesse caso aqui é o amarelo. Como nós estamos fazendo a conta do volume do líquido conforme ele está dentro do tanque em uma determinada posição, então, por exemplo, se ele estiver na metade, eu quero saber qual é o volume que tem dentro de líquido dentro desse tanque. Se ele tiver a 3/4 de altura, qual é o volume que tem? Como é elíptico, não é simples fazer essas contas, principalmente na horizontal. Então, como eu estou fazendo o uso do GeoGebra, eu vou ter que fazer um truque para fazer minha integração, para poder fazer os cálculos. Esse truque é simples, é fazer com que este tanque se posicione de forma na vertical. Claro, as minhas contas e 00 de centro. As minhas contas vão ser sempre feitas como se estivesse preenchendo o tanque com o líquido normalmente. Mas para fazer as contas do ponto de vista algébrico, eu tenho que fazer esse truque matemático aqui, ou truque visual, como vocês preferirem chamar. Então eu faço isso porque eu vou precisar da integração no eixo X. Então vamos tirar esse desenho daqui e vamos partir para o que é necessário fazer para se conseguir o volume de um determinado líquido dentro de um tanque elíptico de acordo com a altura que eu preciso. Então vamos supor, eu tenho lá a boca de entrada por onde enche o tanque. Então eu enchi o tanque até uma determinada altura. Só que eu não sei quanto que foi de volume que eu preenchi esse tanque elíptico. Mas eu sei o diâmetro, eu sei eu sei o valor da altura, o valor do diâmetro maior, ou do eixo maior, é melhor dizendo, né? E sei a altura desse líquido. De que forma? Eu pego uma haste, de preferência de aço inox, deixo ela que ela vá até o fundo deste tanque elíptico, a partir daquele bocal, né? E o líquido vai fazer vai molhar aquela haste e vai deixar a marca indicando qual vai ser a altura deste líquido. Você pode verificar isso através da sua haste, que vai estar lá molhada em determinado ponto até onde a altura do líquido estava. Então, como que nós fazemos o cálculo desse volume? Simples. Eu preciso então começar criando a equação da elipse, que é aquele fundo que você viu, aquela frente quando você tira a foto, né? Então, a equação dessa elipse, quando está na vertical, com o eixo maior, é x2 sobre b2 mais y2 sobre a2 igual a 1. Então veja o que acontece quando eu tenho esta equação. Olha aqui, não tem o mesmo formato daquele tanque elíptico? Então nós estamos ali como se estivesse fazendo a equação da elipse representar aquele tanque elíptico, para depois nós calcularmos a altura do líquido e depois o volume. Bom, então isso aqui eu fiz utilizando o cálculo algébrico simbólico. Quem conhece o GeoGebra vai entender facilmente como é que se faz esse cálculo algébrico simbólico, e ele vai aparecer aqui na outra janela também. Então vamos fechar essa janela aqui e vamos continuar
com a outra parte que nos interessa. Bom, então eu já criei a equação. Vou criar 4 controles deslizantes, que vocês também têm que aprender a fazer. Eu não vou explicar isso, só vou partir para como se faz isso, os cálculos do tanque. Essas outras coisas vocês têm que aprender aí com os outros vídeos do YouTube dos colegas que tem por aí. Então, eu tenho que ter um controle deslizante para altura, para largura, para comprimento, e um controle que eu vou utilizar, que é para a minha altura do líquido, que eu vou chamar de altura final. Neste caso, por que eu tenho controle deslizante de altura, largura e comprimento? Porque se eu tiver 2 ou 3 caminhões para fazer esses cálculos, então vão variar a altura, vai variar a largura, vai variar o comprimento. Então eu faço esse controle deslizante e coloco ele de acordo com o meu interesse ou com cada caminhão que eu for fazer esses cálculos. No caso aqui, essa altura vai variar, no meu caso eu coloquei de 0 até 10 metros com incremento de 0,01. Você pode fazer a variação de quanto você quer, né? Se for um tanque de uma usina, você pode fazer isso ser maior, ou depende. A largura também de 0 até 10 metros, o comprimento de 0 até 20. Então, agora vejam uma coisa. Eu vou precisar dos valores de B e de A, porque a minha função aqui é simbólico, né? Símbolos. E aqui já é a prática. Então, qual é o valor de A? O valor de A é o valor da largura dividido por 2. Qual é o valor de B? É o valor da altura dividido por 2. Ou seja, é o raio maior e é o raio menor. Neste caso aqui, eles são representados, como eu já mostrei, o raio menor vai do centro até a altura máxima e o raio maior vai do centro até o valor da borda aqui do seu tanque. Bom, a partir do momento que você já tem isso definido, o A, o B, os 3 controles deslizantes, a equação, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar função para que eu possa fazer a integração. A função que eu preciso fazer é uma função de x, que nada mais é do que fazer com que esse y aqui vire f de x e fique sozinho. Então, a função de x, ou y no caso, vai ser o valor de a raiz de 1 menos x2 sobre b2. Isso daqui vocês têm que saber fazer também, a partir dessa equação, que é a equação da elipse. Para a gente ficar mais visivelmente entendível o que eu vou fazer da altura do líquido, eu criei uma função imagem que é exatamente o contrário dessa. Então coloquei g de x igual a menos f de x. É a mesma coisa. A, B aqui, então tem todos os valores que essa função tem, só que é o contrário. Então se é só colocar g de x igual a menos f de x do GeoGebra, ela vai aparecer o valor contrário. Vamos ver como é que é a função f de x. Veja que a função f de x e junto com a função g de x vai me representar o mesmo desenho da traseira lá do tanque elíptico. Só que ele está na vertical, né? Então, o meu volume vai começar a crescer daqui para cá. E é isso que vai me definir esta altura de líquido, ou o controle deslizante, o quarto controle deslizante, AF, que vai variar de menos B até mais B. Porque é o eixo menor que varia do menos B até o mais B. Esses valores, menos 2 e mais 2, é porque está dentro do eixo cartesiano XY. Mas o que me interessa é saber a altura do líquido. Então, qual é o truque que se faz? Você faz a altura do líquido igual a altura final mais o valor de B. Então, por exemplo, se eu quero
1 metro de altura, calcular meu volume a 1 metro de altura, eu venho aqui e vou observando a altura do líquido aqui embaixo, até chegar a mais ou menos 1. Tá vendo aqui? 1. Então, esta é a altura de um líquido. E o valor que me variou foi de menos 2 até 0,96, que me dá a altura de 1,04. Para ficar interessante a nossa ideia, eu coloquei aqui as duas integrais que eu precisei fazer, tanto de f quanto de g, para representar exatamente a área e que me representa como se fosse a altura do líquido subindo. Então, conforme eu vou subindo aqui o líquido, vejam que o meu líquido está em 1,37, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, até 2, pode ser metros, não importa. Aqui está a altura do líquido, que é o que interessa, ou na metade do volume. Por um acaso tem metade do volume, porque a gente pode variar de ponto 1 em ponto 1. E você tem também a necessidade da criação das integrais. Essa integral ela vai variar na função f de menos b até o valor da altura final, que é o AF aqui, esse contorno deslizante. Como eu quis mostrar como se estivesse sendo preenchido pelo líquido, eu fiz a integral também da função g. Por isso que eu fiz essa função imagem. Porque se eu tirar essa função imagem, fica meio... parece que só tem metade do líquido, não tem o líquido enche dessa forma, né? Então, desse jeito, você consegue visualizar melhor aonde que está a altura do líquido. Então, você faz essas duas integrais e, para completar, o que você sabe? A área dessas integrais aqui é a soma das duas integrais, tanto de c quanto de d. C é a integral da função f, variando de menos b até a altura, e d é a integral da função g, variando de menos b até a altura do líquido. Com isso, você tem então a área, soma delas, que dá 4,23. Por que eu tenho menos aqui? Porque a integral g ela vai me dar um valor negativo, que está na parte de baixo. Então você põe um sinal contrário e daí você tem a soma das duas áreas, que é o que me interessa para calcular o volume, que é, na verdade, é a sua área multiplicada pelo comprimento, que o comprimento é aquele controle deslizante que você tem de acordo com o seu tanque do seu caminhão. Lembre-se, quando você for fazer esses valores aqui, escrever G, F, menos B, AF, tome o cuidado para fazer um copy-paste do valor que você fez. Porque se você escrever, por exemplo, AF, por incrível que pareça, parece que o programa GeoGebra não entende. Mas se você fizer um copiar e colar, aí ele entende que é o que você está buscando. Então, com isso, nós temos aqui aquilo que eu tinha dito para vocês, que era calcular o volume do líquido conforme ele vai enchendo o caminhão. Então aí, por uma questão muito simples, você tem em qualquer altura, veja que a altura está aqui embaixo, o volume total do líquido dentro deste caminhão elíptico, que é o nosso interesse. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, falem aí que a gente tenta resolver. Obrigado, pessoal.